Olá, queridos! Sejam muito bem-vindos, pessoal, para a nossa lição 170 de Um Curso em Milagres, para a segunda parte da nossa lição 170. A gente já estudou um pouquinho hoje, fizemos o primeiro vídeo, a primeira parte da lição 170, que diz: não há crueldade em Deus e nem em mim. Se vocês estão chegando aqui agora no nosso canal, sejam muito bem-vindos ao canal Despertar do Ser no YouTube. Sejam muito bem-vindos também à nossa página no Instagram, despertardoser.ucem. Sejam muito bem-vindos ao nosso grupo de estudos, né? A gente já pode até considerar um grupo de estudos, porque a gente quase todos os dias estamos juntos aqui, praticando um curso em milagres, com as lições e pela jornada do professor Kenneth Wapnick, então. E a gente já fez a parte 1, então se você não viu ainda, eu peço que você veja a parte 1 da lição 170, para não pegar nada pela metade, tá bem? Vamos entrar então para a sala de aula. Deixa eu arrumar melhor aqui esse friute que tá sempre me sacaneando. Tá bom? A gente sempre faz isso de entrar para a sala de aula com Jesus e com o Espírito Santo antes de qualquer coisa. E a gente faz uma respiração mais profunda, fecha os olhos, se coloca numa posição confortável. Se possível, fazer essa lição, você que vai assistir depois, em algum momento e lugar que não seja interrompido. E a gente se imagina mesmo entrando nessa sala de aula em que o professor é o Espírito Santo, Jesus, que estão aqui dispostos nessa sala de aula a nos ensinar o seu curso, essa metafísica cristã tão maravilhosa. E a gente se disponibiliza a aprender com a mente aberta, com a mente vazia, na verdade, e o coração aberto, na verdadeira disponibilidade de reconhecer humildemente que estivemos errados e que Jesus está certo, e a gente quer aprender com Ele. A gente estabelece a meta da paz para que tudo que a gente for aprender aqui seja somente para os propósitos do Espírito Santo. Como a gente deixa o ego para o lado de fora, porque Jesus não tem ego, e a gente, na presença de Jesus e do Espírito Santo, a gente vai sem ego também. Então, o ego não pode se unir a nós nessa sala de aula. E a gente, então, entrega para o Espírito Santo, para Jesus, a nossa disponibilidade e sinceridade em aprender. Tá bem? Vamos lá, vamos iniciar. Algo que eu ouvi também está dentro da metafísica cristã, é que é algo que até o estudante já conseguiu se encontrar nesse lugar, assim, de que realmente Cristo voltou. Nesse tempo, Cristo volta para cada um de nós, nos lembrar que somos Cristo. Assim como aconteceu com Jesus, não é que Jesus vai voltar, Cristo vai voltar, a nossa consciência crística. Agora é a nossa vez de escolher como Jesus escolheu. Tá bem? Então a gente segue na lição da onde a gente parou, e a próxima parte é direto na lição, nesse parágrafo aqui em que Jesus diz que a punição severa é o quinhão inexorável
daqueles que perguntam se as exigências são razoáveis ou até mesmo sãs, as exigências do ego, né? E o professor Ken chega aqui dizendo pra gente que é aí então que o ego se torna cruel. Se nós começarmos a nos identificar com o sistema de pensamento do Espírito Santo, questionaremos se as exigências de crueldade do ego são realmente razoáveis ou até mesmo sãs, como Jesus fala, né? O aviso do ego, no entanto, sobe à superfície, como se dissesse: se você ouvir esse curso e me questionar, logo sacrificará sua identidade. É uma ameaça, né? Nesse momento, o terror golpeia nossos corações, com a tal punição severa que será nosso quinhão inexorável. Nós tememos perder nosso ser e fugimos para o ego em busca de conforto. Se a dor é uma defesa contra o amor de Deus, como já vamos ver logo mais na lição 190, então essa dor se torna nossa amiga e nós adoramos sua crueldade como nosso Deus. Quer eu inflija dor a você ou a mim mesmo, é irrelevante. De qualquer forma, mantenho o amor longe de mim, que é a meta do ego. Então a gente chega ao assunto específico que nos diz qual é a meta do ego, é manter o amor longe de nós, é manter a nossa amnésia de que somos amor, de que é a nossa herança natural, de que a nossa natureza é amor. E ao contrário do Espírito Santo, é nos lembrar, a meta do Espírito Santo é nos lembrar de que somos o amor. Então, como o amor pode estar longe? Pode ser mantido longe? Está aqui a meta do ego versus a meta do Espírito Santo. E não é possível existir outra meta a não ser do Espírito Santo, né? Então, cedo ou tarde, a gente vai lembrar. Jesus continua na lição. Seus inimigos, sim, são insensatos e insanos, mas eles próprios são sempre misericordiosos e justos. Então, nós pensamos que os inimigos do ego são insanos, o que inclui Jesus e seu curso. Eles são insensatos, exigentes e não fazem sentido. E nós estávamos muito melhor antes de termos colocado os olhos nele e nos seus livros. Quase todos os estudantes sabem a respeito do que estou falando. Gente, eu tô achando muito alta essa música. Só um momentinho. Tá complicado aqui esse negócio. Vamos voltar. Eu achei muito alta, gente, essa música. Aí atrapalha no fim, quando eu vejo, eu tô falando mais alto do que precisaria. Pronto. Perdão. Voltamos aqui então. O que o professor Ken tá dizendo, né? É que a gente tem essas fases de ficar na dúvida com o Curso em Milagres, né? E que se a gente não ficar, ele chega a dizer, professor Ken mesmo chega a dizer que se a gente não tem vontade de atirar o livro pela janela, alguma coisa errada tem, é porque a gente não tá levando a sério os ensinamentos de Jesus, né? E isso mesmo, estava pensando aqui, de novo, mais uma vez, faz voltar muitas coisas que a gente lê no livro texto, em que Jesus fala, né, que a gente tanto tempo acorrentado, quando a gente é liberto, a gente nem comemora, porque a gente não tá tão
anestesiado naquela ilusão que quando a gente é liberto a gente nem comemora porque a gente está muito anestesiado. Acho que é essa palavra. Ele não fala que a gente está anestesiado, é outras palavras que ele fala, mas tem essa passagem no livro texto. E às vezes hoje mesmo à tarde eu estava pensando que o quanto a gente não tem noção do que significa a gente ter despertado, ter ouvido o chamado e ter encontrado um curso em milagres. A gente não tem a menor noção do que isso significa. A gente não tem. A gente ainda não compreende o quão glorioso é isso que aconteceu pra gente. Então, se você chegou num curso em milagres, se você ouviu o chamado pelo um curso em milagres, se você ouviu o chamado do Espírito Santo, está aqui. É um estudante sincero. Acredite, algo muito maior do que a gente sonhou e pediu está acontecendo. E a gente ainda não tem ideia da grandiosidade disso. Mas a gente vai enxergar. E a gente vai comemorar. E eu acredito que esse é o sonho feliz que Jesus tanto fala aqui, né? E que o Espírito Santo precisa de um estudante feliz, de um estudante que comprova os milagres, testemunha os milagres que Jesus está dizendo aqui para a gente colocar à prova. Não tem como dar errado, não tem. A fórmula foi dada pelo Espírito Santo, através de Jesus, e não tem como dar errado. E o tempo que vai demorar é o tempo que a gente decidiu que vai demorar. Lembra que um curso de milagres diz que a gente pode determinar quando, né? Quando a gente vai aprender, mas não o conteúdo, não o currículo, né? Mas voltando aqui, então, para ver o que o professor Ken está falando. Quase todos os estudantes sabem a respeito do que estou falando. Se você não souber, né, que a gente chega ao ponto de achar que Jesus e seu curso é insensato, exigente, ou que não faz sentido, ou que se contradiz, né? Quase todos os estudantes sabem, então, o que ele está falando. E ele diz que se você não souber, há chances de existir algo faltando em sua prática do curso, pois o medo de perder sua identidade especial vai inevitavelmente levá-lo a questionar a verdade dessas palavras e do seu professor. Portanto, você quer estar ciente desse truque do ego, de forma que se e quando ele começar com isso, você possa dar um passo atrás e dizer: ah, isso é exatamente o que o meu ego faria mesmo. Quando você começar a duvidar da sanidade e sensatez de um curso em milagres e colocar seu sistema de pensamento acima dele, saberá que existe algo muito errado, o que deveria ajudá-lo a reconhecer as profundezas da sua insanidade. Então, voltando na lição, Jesus dizendo: seus inimigos, sim, são insensatos e insanos, mas eles próprios são sempre misericordiosos e justos, ao contrário do ego, que é enraivecido e tenta se vingar, né? Não consegue, porque a gente está com Jesus, mas é como se ele tentasse. E Jesus diz: hoje contemplamos sem emoção esse Deus cruel. Aprender a olhar para o ídolo cruel de especialismo do ego que fizemos como substituto para a verdade é o significado do perdão. É isso, o significado do perdão. O significado do perdão é aprender a olhar para o ego, para esse ídolo cruel de especialismo que nós fizemos
como substituto para a verdade e perdoar. No entanto, precisamos olhar sem emoção para esse sistema de pensamento, o que significa sem paixão, julgamento ou culpa, como essas duas passagens descrevem, do capítulo uma do 13 e outra do 16. Do 13, tens que olhar para as tuas ilusões e não mantê-las escondidas, porque elas não se baseiam em um fundamento próprio. Estando ocultas, parecem fazê-lo, e assim aparentam manter-se por si mesmas. Essa é a ilusão fundamental sobre a qual repousam as outras ilusões. E há essa passagem do capítulo 16 em que Jesus diz: não tenhas medo de olhar para o relacionamento especial de ódio, pois a liberdade está em olhar para ele, mais uma vez sem emoção. Seria impossível não conhecer o significado do amor, exceto por isso. Pois o relacionamento especial de amor, no qual está escondido o sentido do amor, é empreendido somente para fazer com que o ódio não seja visto. Sim, os nossos relacionamentos especiais de amor, parece que o ódio não tá lá, né? Mas quando a gente começa a fazer a reversão do sistema de pensamento do ego para o Espírito Santo e que Jesus descortina o sistema de pensamento do ego, a gente começa a perceber o quanto a gente projeta ódio nos relacionamentos especiais. E se você ainda não percebeu isso, nessas alturas aqui da lição 170, realmente tem alguma coisa errada. É dar um passo para trás com Jesus e pedir para ver o que você ainda está querendo manter oculto. Por quê? Para que você ainda está querendo manter oculto esse ódio, né? Então, pois o relacionamento especial de amor, no qual está escondido o sentido do amor, é empreendido somente para fazer com que o ódio não seja visto, mas não para deixar que ele se vá. Ele não se vai, ele só não é visto. A tua salvação despontará com clareza diante dos teus olhos abertos à medida que olhares para isso. É essencial trazê-lo para ser visto e não fazer nenhuma tentativa de escondê-lo. Exatamente. Portanto, nessa única sentença do livro de exercícios, você encontra um adorável resumo desse processo. Você olha para a crueldade do ego sem emoção, sem julgamento. Observa, né? Observa com Jesus. Então, hoje contemplamos sem emoção esse Deus cruel e observamos que, embora os seus lábios estejam manchados de sangue e embora pareça lançar chamas de fogo, é apenas feito de pedra. Pense no ego irado como uma estátua. O que você não pode fazer sem liberar o investimento em ver a crueldade fora de você. Então, estar ciente, reconhecer, né, que o investimento do ódio e da ira é ver a crueldade no outro, é ver que o outro está errado e você está certo. Perceba que essa estátua é uma imagem projetada de uma imagem ilusória na sua mente. E se a imagem na mente é inventada, o objeto projetado tem que ser inventado também. Em última instância, a gente segue naquele assunto que a gente estava no primeiro vídeo, de tomar uma postura mental, de realmente reconhecer
que tudo é mentira. O ego é mentira e todas as histórias que ele conta pra gente é mentira. Então, se ele diz que você é mau, que você tem ódio, que você tem ira, que você machuca as pessoas, ofende as pessoas, ataca as pessoas, que você é mau. Será? Lembra do questionamento? De questionar, será? Será, Espírito Santo, que eu sou mau, que eu sou estúpido, que eu sou cruel? Será que eu sou mal-humorado, que eu sou, enfim, amargo? Todas as definições que o ego te disser que você é, para que você entre de novo naquele círculo vicioso da culpa, né? Porque daí você projetou, principalmente a gente, os estudantes do Curso em Milagres, que já tem a consciência de que a gente está projetando no outro para se fazer de inocente e o outro culpado. A gente já tem essa consciência, né? Aí a gente perde a noção, perde as estribeiras, escolhe pelo ego, briga, grita, ofende. E aí daqui a pouco a gente tá se sentindo culpado, né? Porque a gente aceitou que o ego tá dizendo que sim, que tu tem justificativa para atacar. E aí depois você ataca, aí o ego faz tu se sentir culpado porque tu atacou. Se tu não ataca, o ego fica na tua cabeça dizendo que tu devia ter atacado e não atacou. Então, de todas as maneiras, o ego tenta colocar máscaras, colocar adjetivos e a gente se identifica. Realmente eu sou bem estúpido mesmo. Realmente eu sou bem briguento mesmo. Realmente eu sou bem intransigente mesmo. Será? Vamos questionar? Não questionar o ego, porque se a gente questionar o ego, será que eu sou estúpido? Nossa, ele vai ter uma lista infindável para te convencer de que realmente tu é estúpido. Que tu é muito bravo, que tu ofende as pessoas, que tu enfim, que tu critica demais as pessoas. É uma lista infindável. Então, na verdade, esse questionamento é feito pro Espírito Santo. E aí a gente percebe a diferença. Quando a gente pergunta pro Espírito Santo, será, Espírito Santo? Será que eu sou estúpida? Será que eu sou má? Será que eu sou uma crítica incorrigível? Será que eu só ofendo as pessoas? A gente escuta um silêncio, uma paz. Agora, se a gente pergunta para o ego, a novela continua. E mais um monte de atributos vem do ego para te identificar com esses atributos todos. Então, voltando na lição, vou falar de novo aqui o último parágrafo, em que Jesus diz que e observamos que, embora os seus lábios estejam manchados de sangue e embora pareça lançar chamas de fogo, é apenas feito de pedra. Não pode fazer nada. Não precisamos desafiar o seu poder. Ele não tem nenhum. É por isso que você não precisa atacar um inimigo. É por isso que você não precisa atacar um inimigo, pois quando o faz, torna esse inimigo real, né? E dá a ele um poder que ele não tem. O amor, portanto, não se opõe. Ele simplesmente aceita a verdade. Como a gente lê aqui no capítulo 22, como é que alguém supera ilusões? Com certeza não é através da força ou da raiva, nem se opondo a elas de alguma forma.
São superadas meramente permitindo que a razão te diga que contradizem a realidade. Vão contra o que não pode deixar de ser verdadeiro. A oposição vem delas e não da realidade. A realidade não se opõe a nada. O que simplesmente é, não necessita de defesas e não oferece nenhuma. E essa passagem do capítulo 27, o poder não pode se opor, pois a oposição é enfraquecida, e poder enfraquecido é uma contradição de ideias. Para que o poder seja ele mesmo, não pode haver oposição. Nenhuma fraqueza pode se introduzir nele nem sem mudá-lo, fazendo com que seja algo que não é. E a gente volta na lição. E aqueles que veem nele a sua segurança, vamos voltar, porque agora ficou perdido. Então, o ego não pode fazer nada, né? Não precisamos desafiar o seu poder, porque ele não tem nenhum. E aqueles que veem nele, que enxergam no ego a sua segurança, não tem nenhum guardião, nem força para invocar em momentos de perigo e nenhum guerreiro poderoso para lutar por eles. Então, colocar sua confiança, esperança e segurança em um ídolo é colocá-las em nada, porque nada fora de você pode ajudá-lo de qualquer forma. Aplique isso especificamente a seus relacionamentos especiais. De outra forma, um curso em milagres não terá significado para você. Observe-se se defendendo contra o amor de Deus com a insanidade do especialismo. E olhe para sua adoração a esses ídolos sem julgamento, sem emoção. Então, aqueles que veem a sua segurança no ego não tem nenhum guardião, nem força para invocar em momentos de perigo e nenhum guerreiro poderoso para lutar por eles. Esse momento pode ser terrível. Então, Jesus se refere ao momento em que você percebe que o inimigo não está lá fora, mas dentro. Mesmo quando você olha para o inimigo interno sem julgamento e ele desaparece, esse momento ainda é terrível, pois bem no início nós fugimos do terror de perdermos nosso ser separado. Quando liberamos a segunda linha de defesas do ego, reconhecendo que o inimigo externo está realmente dentro de nós, o ego usa a artilharia pesada, dizendo: você está certo, o problema não está fora, mas dentro. E agora você encontrou a fonte da ira de Deus e ele encontrou você. No entanto, se você puder permanecer com Jesus e olhar para a primeira linha, vai perceber que a imagem de culpa e punição é tão ilusória quanto o inimigo externo. Lembre-se, a segunda imagem se defende contra a primeira. A primeira sendo o inimigo pecaminoso, que é outra pessoa, fora, né? Inimigo externo. E a última, que é o inimigo interno, é a sua culpa em relação ao seu pecado contra Deus. Ambas foram inventadas. As duas imagens de inimigo, tanto o externo quanto o interno, foram inventadas, pois ambas são destinadas a impedir você de voltar ao tomador de decisões na mente e ver o equívoco que você agora pode corrigir. Na escolha correta, feita de uma vez por todas, o ser individual desaparece. Assim, esse momento pode realmente ser terrível. Mas pode também ser o momento da tua liberação da escravidão abjeta. Eu não preciso mais ser um escravo da tirania do ego, pois na verdade ele não tem poder.
Eu estava escravizado apenas pelo poder da minha mente, que agora uso para trocar de professor. Assim as cadeias desaparecem e eu estou livre. É isso que a gente ainda não acredita, é isso que a gente ainda não alcançou, é isso que a gente ainda não entendeu. Por isso que o professor Ken está sempre dizendo que a gente ainda não entendeu o curso de Jesus. Primeiro, porque se tivesse entendido, estaria terrivelmente desesperado. E depois, se a gente estivesse entendendo que a gente tá livre, a gente ia estar comemorando. A gente já ia estar vivendo num sonho feliz. Bem, fazes uma escolha de pé diante desse ídolo, vendo-o exatamente como é. Um curso em milagres nos ajuda a voltar ao ponto no qual escolhemos errado, olhando sem medo ou culpa e afirmando que nosso equívoco foi apenas tolo, não mau ou pecaminoso. Jesus ocasionalmente usa a imagem de brinquedos quando fala do pecado, um jogo com que crianças brincam. Somos todos crianças brincando com o pecado que acreditamos ser devastador, mas que na verdade não é nada. E aqui estão algumas passagens representativas e de certa forma familiares, né? Do capítulo 29 e depois 30, em que Jesus fala pra gente: pequena criança, tu estás apenas sonhando, e os ídolos são brinquedos com os quais sonhas que estás brincando. Quem tem necessidade de brinquedos a não ser as crianças? Elas fingem que governam o mundo e dão aos seus brinquedos o poder de se locomoverem, de falarem, de pensarem, de sentirem e de falarem por elas. Entretanto, tudo aquilo que os seus brinquedos aparentemente fazem está nas mentes das crianças que com eles brincam. Mas elas anseiam por esquecer que elas próprias inventaram o sonho no qual seus brinquedos são reais. E não reconhecem que os desejos que eles têm são os seus próprios. Há uma época em que a infância deveria passar e acabar para sempre. Não busques reter os brinquedos das crianças. Põe todos de lado, pois já não necessitas deles. Essa agora do capítulo 30, os exaustivos e insatisfatórios deuses que fizeste são brinquedos inflados de criança. Elas são apenas brinquedos, minha criança. Portanto, não te lamentes por elas. A sua dança nunca te trouxe alegria. Tampouco eram coisas para assustar-te, nem para te dar segurança caso obedecessem às tuas regras. Elas não devem ser estimadas nem atacadas, mas apenas contempladas como brinquedos de criança, sem qualquer significado próprio. Vê um significado nelas e verás todos. Não vejas nenhum e elas não te afetarão. Olha calmamente para os seus brinquedos e compreende que são ídolos que apenas dançam de acordo com desejos vãos. Não lhes dês o teu culto, pois não existem. O seu único equívoco é pensar que são reais. O que o poder de ilusões poderia fazer? E o resto da lição, o professor Ken comenta aqui que o resto da lição consiste de uma referência direta ao quarto obstáculo à paz, o medo de Deus, onde Jesus fala de ficarmos de pé diante do véu final, decidindo se vamos atravessá-lo ou vagar para longe, apenas para depois retornarmos. Aqui
Então, essa passagenzinha que é do quarto obstáculo a paz, que é o medo de Deus, do capítulo 19. Aqui, com o fim da jornada diante de ti, vês esse propósito. E é aqui que escolhes se olhas para ele ou se continuas vagando, apenas para retornares e escolheres outra vez. E aqui, o professor Ken diz que os últimos parágrafos são o fio que conduz ao obstáculo final, né? Jesus diz na lição: devolverás tu ao amor o que tens buscado arrancar dele para depositar diante desse pedaço de pedra irracional? Em outras palavras, vamos devolver a Deus e ao Espírito Santo as mentes que por direito são deles. Eles são o lar da nossa paz, segurança e proteção, que nunca podem ser encontrados em um ídolo. Note a palavra arrancar desse último parágrafo ali, dessa última frase que Jesus, dessa última pergunta que Jesus fez na lição, né? Que é muito pouco usada em um curso em milagres, essa palavra arrancar, mas captura evocativamente a essência do roubo selvagem do ego. Aqui estão 2 exemplos de passagens que descrevem a violência do especialismo ao buscar tomar para si mesmo a verdade que é de Deus. Capítulo 16. A verdade veio a ser tão amedrontadora que, a não ser que ela fosse fraca, pequena e indigna de ser valorizada, não terias coragem de olhar para ela. Pensas que é mais seguro dotar o pequeno ser que fizeste com o poder que arrebataste da verdade, triunfando sobre ela e deixando-a impotente. E essa aqui do capítulo 23, o que é essa coisa preciosa, essa pérola de valor inestimável, esse tesouro secreto a ser arrancado com justa ira desse inimigo tão traidor e astuto? Então, devolverás tu ao amor, voltando na lição, tá? Eu gosto de voltar na última porque, como o professor Ken desenvolve bastante no meio, a gente às vezes se perde, né? Eu mesma me perco. Então, Jesus perguntou na lição: devolverás tu ao amor o que tens buscado arrancar dele para depositar diante desse pedaço de pedra irracional? Ou farás outro ídolo para substituí-lo? Pois o Deus da crueldade toma muitas formas. Pode-se achar outra. O que tipicamente acontece com os estudantes de um curso em milagres. Ai, professor Ken. É que eles perdoam e por um breve momento se sentem pacíficos e felizes. Então o medo começa. Se eu não tiver meus relacionamentos especiais, o que restará será apenas o amor de Deus, e não existe individualidade nisso. Nesse ponto, nós rapidamente corremos para fazer outro ídolo especial, investindo crueldade em ainda outra forma. Então, Jesus pede nossa atenção conforme estudamos e praticamos seu material, para que não sejamos cegados pelo ego. Mas quem nunca passou por isso, nem ficou num curso em milagres. Começou e parou, desistiu, abandonou. Todos os outros estudantes, não se sintam culpados, não entrem para culpa achando que não aprenderam nada, o que foi tudo em vão. De maneira alguma, é o nosso processo. É o nosso processo. Fez eu lembrar mais uma vez da minha conversa com a Giovana. De novo, Vivendo um Sonho de Paz. Página Vivendo um Sonho de Paz no Instagram. Em que a Giovana falou assim: tu precisa
de 7 bananas para ficar alimentado. Mas tu não tem capacidade de comer 7 bananas uma atrás da outra no mesmo momento. Então tu vai comer uma, depois tu vai comer outra, depois tu vai comer outra. A gente não vai comer o cacho de banana inteiro numa vez só. Por isso a gente precisa ser muito amoroso com o nosso processo. E a gente precisa ficar feliz e grato se a gente se enquadra em tudo que o professor Ken coloca aqui. E não nos sentir ofendidos achando que eu não tô aprendendo nada, eu só tô voltando, eu não tô avançando. Não, isso acontece com todo estudante sincero. A gente só precisa reconhecer isso. Reconhecer todas essas coisas que o professor Ken coloca aqui. Porque ele sabe, todos passaram, inclusive ele. E ele teve muitos alunos, hein? E aqui, voltando na lição, né? Que Jesus está dizendo que a gente pode achar uma outra forma de substituir um ídolo por outro, né? Contudo, não penses que o medo é um modo de escapar do medo. Lembremos-nos do que o livro-texto enfatizou, o próprio Jesus diz, o livro-texto enfatizou a respeito dos obstáculos à paz. Eu já tinha dito para vocês, quem não leu ainda, vale muito a pena ou voltar, né? Você já passou pelo capítulo 19, olha de novo. Lembramos-nos do que o livro-texto enfatizou a respeito dos obstáculos à paz. O obstáculo final, o mais difícil de se acreditar que não seja nada, um obstáculo com a aparência de um bloco sólido, impenetrável, amedrontador e além do conquistável, é o medo do próprio Deus. É o último obstáculo à paz do capítulo 19. Esse é o pensamento que colocou em movimento o sistema de pensamento do ego e levou ao universo físico e aos corpos e tudo que é físico. A estratégia do ego é nos convencer de que somos pecadores por termos destruído Deus, que de alguma forma vai se levantar dos mortos e nos destruir. Essa é a origem aparente do nosso medo de Deus. O ego não nos diz que seu medo é da unicidade de Deus, pois dentro do amor de Deus toda separação desaparece. Assim o ego inventa seu conto de pecado, culpa e medo, levando inevitavelmente ao medo da punição de Deus. Uma vez que essa se torna a nossa realidade, precisamos do mundo do especialismo como uma defesa. O mundo, portanto, repousa na premissa de que o medo de Deus é uma realidade ontológica e a punição é devida ao nosso ser pecaminoso. E aqui estão alguns trechos do uso do ego, desse medo, para nos defender contra a nossa lembrança do amor de Deus. É do capítulo 19 também. Esse capítulo é maravilhoso. O que sentirias e pensarias se a morte não retivesse nenhuma atração para ti? Muito simplesmente te lembrarias do teu pai. E hoje, como eu passei o dia todo fazendo, a tarde toda fazendo aquela lição que ficou da minha reunião com a Giovana, de questionar tudo, será que a minha filha tem bronquite? Será que minha filha tem bronquite? Será que eu tenho escassez de dinheiro, de saúde? Será? É verdade isso? Eu tenho escassez de dinheiro, de saúde, de capacidade? Será? E aí eu perguntei, será que eu realmente esqueci do meu pai? Espírito Santo, é verdade que eu esqueci do meu pai? Será? O ego está dizendo que eu esqueci. Que eu esqueci quem eu sou, esqueci a minha identidade, de onde eu vim, a minha fonte, esqueci do amor,
Esqueci de Deus, esqueci do céu. Será? Então, Jesus pergunta aqui nesse capítulo 19, o que sentirias e pensarias se a morte não retivesse nenhuma atração para ti? Será realmente? Eu sinto atração pela morte? Será? Então, se eu visse que eu não sinto nenhuma atração pela morte, muito simplesmente me lembrarias do meu pai. E à medida em que essa memória surge em tua mente, a paz tem ainda que superar o obstáculo final, após o qual se completa a salvação e o Filho de Deus é restaurado inteiramente à sanidade. O quarto obstáculo a ser superado cai como um véu pesado diante da face de Cristo. Esse é o mais escuro dos véus, mantido pela crença na morte e protegido por sua atração. Será que eu acredito na morte? Em Espírito Santo. Será que eu acredito? É verdade que eu acredito na morte? A dedicação à morte e à sua soberania é apenas o voto solene, a promessa feita em segredo ao ego de nunca erguer esse véu, nunca se aproximar dele, nem nunca suspeitar que esteja ali. Essa é a barganha secreta feita com o ego para manter aquilo que se encontra além do véu para sempre apagado e sem ser lembrado. Aí está a tua promessa de nunca permitir que a união te chame para fora da separação. A grande amnésia na qual a memória de Deus parece absolutamente esquecida, a fenda entre o teu ser e tu. E aqui está a premissa básica que entroniza o pensamento do medo como Deus, pois o medo é amado por aqueles que o idolatram. E o amor agora aparenta revestir-se de crueldade. Embora seja muito difícil, precisamos perceber que quando estamos em um estado de ansiedade e dor, é porque estamos adorando a ansiedade e a dor. Estamos pedindo por ela, queremos ela. Lembre-se, é o nosso sonho. E nós o escolheríamos porque ele nos mantém longe de algo que consideramos ainda pior. A perda do serzinho. Todos nós sofremos alegremente nossas experiências para mantermos nosso ser individual e especial intacto. E então, naturalmente, ou de forma não natural, tentamos culpar outra pessoa pela dor e sofrimento. De onde vem a crença totalmente insana em deuses de vingança? Jesus pergunta. O amor não confundiu seus atributos com os do medo. Mesmo assim, os adoradores do medo não podem deixar de perceber a própria confusão no inimigo do medo e a sua crueldade é agora uma parte do amor. Essa crença insana não veio de Deus, cujo amor é simplesmente Ele mesmo, com nada além dele. Portanto, nossa crença insana em deuses de vingança vem da crença em nossa pecaminosidade e crueldade. É isso? Realmente eu acredito que pequei? Eu acredito no pecado? Acredito que sou cruel, que sou mau? Mais uma vez, todos esses questionamentos, gente. Questionar o que o ego fala pra gente. A gente questiona perguntando para quem pode nos falar a verdade. Não para quem mente. Essa é a nossa postura mental de agora para frente. Intransigência total com a mentira. Não queremos mais mentiras. Chega. Chega de mentiras a respeito do nosso ser, de quem realmente nós somos.
não aceitamos mais. E só quem pode nos falar do nosso valor, da nossa verdade, é o Espírito Santo, que fala por Deus, por nós. O ego só fala mentiras. Tendo projeto em Deus, vamos lá, voltando. Portanto, nossa crença insana em deuses de vingança vem da crença em nossa pecaminosidade e crueldade. Tendo projeto em Deus, o que acreditamos ser nossa própria realidade. Jesus pergunta de novo na lição aqui: e o que poderia ser mais amedrontador agora do que o próprio coração do amor? O sangue parece estar em seus lábios. O fogo vem dele. Ele é mais terrível do que tudo, mais cruel do que qualquer coisa que se possa conceber e fulmina todos aqueles que o reconhecem como seu Deus. Então, é tudo que o ego nos conta, né? É a descrição de Deus pela boca do ego, né? Aqui o professor Ken diz que a carta aos Hebreus diz que é algo terrível cair nas mãos do Deus vivo. Isso é o que todas as pessoas que pensam existir acreditam. Inclusive nós. A gente acredita que existe como um corpo físico e psicológico, que existe um mundo, que a gente está aqui. Então, a gente acredita nisso, por mais escondido que esteja. Isso é o que todas as pessoas que pensam existir acreditam, pois sua própria crueldade percebida não pode deixar de ser projetada em outro, mesmo no próprio Deus. E Jesus diz aqui na lição que a escolha que fazes hoje é certa, pois olhas pela última vez para esse pedaço de pedra esculpida que fizeste e não mais o chamas de Deus. Tá aqui o que a gente acabou de falar sobre a nossa postura mental de dizer basta para as mentiras. Nós não queremos mais ouvir a fonte das mentiras. Chega. Nós não queremos mais. Agora a gente só quer o professor da verdade. Só quer ouvir o professor da verdade. Então, é isso que ele está falando aqui nessa frase. Que a escolha que fazes hoje é certa, pois olhas pela última vez para esse pedaço de pedra esculpida que fizeste e não mais o chamas de Deus. Estamos no ponto no qual podemos fazer a escolha certa, com o professor certo. O mesmo lugar em que estávamos no final do capítulo 19, com o quarto obstáculo, a paz, capazes de olhar para esse canto do sistema de pensamento do ego sem vagar para longe. A ideia central é que nós olhemos para ele pela última vez. Estamos decididos. Já alcançaste esse lugar antes, Jesus diz, mas escolheste que esse Deus cruel permanecesse contigo sob outra forma. E assim o medo de Deus retornou contigo. Dessa vez, tu o deixas lá. O medo de Deus, a gente vai deixar lá, porque vai ser pela última vez que a gente olha para o ego e dá realidade para ele. E retornas a um novo mundo, sem a carga desse peso, um mundo contemplado, não através dos olhos do medo que não veem, mas da visão que a tua escolha devolveu a ti. No passado, nós vagamos para longe em vez de passarmos através do véu final,
recusando-nos a aceitar que o mundo e o corpo são defesas contra perdermos nossa individualidade, defesas que ainda escolhemos reter. Jesus agora nos coloca no ponto da jornada onde percebemos que nossa última defesa contra esse reconhecimento não é mais valiosa para nós. Apenas o Deus verdadeiro será suficiente. Assim, quando realmente percebermos nosso equívoco e deixarmos Jesus ser nosso professor, olharemos para esse mundo de forma diferente, pois seus olhos se tornam os nossos próprios. Não vemos o terror, crueldade ou medo, apenas tolos equívocos sem nenhum poder de nos manter longe da luz. Estamos no mundo real, a transformação da oração de um processo para uma canção. E nós damos graças, assim como o nosso Criador. E ele colocou aqui essa passagem da canção da oração, em que Jesus diz que a oração é uma escada que chega até o céu. No topo há uma transformação que se parece muito com a tua, pois a oração é parte de ti. As coisas da terra são deixadas para trás e não são mais lembradas. Não se pede nada, pois nada está faltando. A identidade de Cristo é plenamente reconhecida. Está definida para sempre, está além de qualquer mudança e incorruptível. A luz não mais vacila e nunca se apagará. Agora, sem qualquer tipo de necessidade e moldada para sempre na pura impecabilidade que é a dádiva de Deus para ti, seu filho. A oração pode mais uma vez vir a ser aquilo que deve ser, pois agora ela se ergue como uma canção de agradecimento ao teu Criador, que é cantada sem palavras ou pensamentos ou desejos vãos, agora absolutamente sem quaisquer necessidades. Assim, ela se estende como deve fazer. E por essa dádiva, o próprio Deus dá graças. Voltando na lição, Jesus diz: agora os teus olhos pertencem a Cristo e Ele olha através deles. Cristo olha através dos nossos olhos, né? Agora a tua voz pertence a Deus e ecoa a sua própria voz. E agora o teu coração permanece em paz para sempre. Tu o escolheste no lugar de ídolos e os teus atributos, dados pelo teu Criador, te são enfim devolvidos. O chamado a Deus foi ouvido e respondido. Você já ouviu o chamado e já respondeu. Não tem como voltar atrás. Tá aqui de novo dando tilt nesse negócio. Eita. Esses frios, tu vou te dizer uma coisa, sem eles não dá, gente, vocês não iam nem querer me assistir. Ai. Então, vocês ouviram o chamado de Deus. Gente, vou tentar de novo aqui, tá muito chato isso aqui. Marorou? Todos nós ouvimos e respondemos. Todos nós que estamos aqui. Agora, o medo dá lugar ao amor, enquanto o próprio Deus substitui a crueldade. Nós revertemos o que aconteceu antes. O amor tem o que lhe cabe. E o medo se tornou o que sempre foi, um tolo pensamento sem poder de nos afastar da verdade. A lição termina com uma adorável oração
em uma forma que vimos antes e que prenuncia as orações da parte 2 do livro de exercícios. Se vocês quiserem fechar os olhos, vamos ver. Eu vou fazer a oração e depois eu faço os comentários do professor Ken, tá? Porque ele pegou a oração. Não, vou fazer como tá aqui. Porque afinal de contas, cada comentário do professor Ken é relacionado a uma frase, então depois vai ficar perdido. Então vamos fazer como tá aqui, certo? Vamos lá. Pai, somos como tu és. A crueldade não habita em nós, pois ela não existe em ti. O professor Ken comenta: nós somos como ele, como Deus, pois compartilhamos os atributos do amor, não do medo. Se nós percebermos a nós mesmos ou aos outros como cruéis, estaremos dizendo que Deus é cruel também. Lembram? Ideias não deixam sua fonte. No entanto, se percebermos que a crueldade aparente das pessoas é seu pedido de amor e que o amor está no centro, mais uma vez, ideias não deixam sua fonte, afirmamos que Deus é amor também. Assim, nós alegremente oramos mais uma vez essas inspiradoras palavras de cura, de psicoterapia, que marcam o fim do pecado e, portanto, o fim da dor e da crueldade. Vamos lá. Em que Jesus diz em psicoterapia: vamos ficar em silêncio diante da vontade de Deus e fazer o que ela determinou que façamos. Há apenas um caminho pelo qual podemos chegar onde todos os sonhos começaram. E é lá que vamos deixá-los de lado para vir embora em paz e para sempre. Ouve o pedido de ajuda de um irmão e responde-o. Será a Deus que responderás, pois o chamaste. Não há nenhum outro caminho para ouvir a sua voz. Não há nenhum outro caminho para buscar o seu filho. Não há nenhum outro caminho para achar o teu ser. A cura é santa, pois o Filho de Deus retorna ao céu através do seu abraço benigno. Pois a cura lhe diz, através da voz por Deus, que todos os seus pecados foram perdoados. Através da voz por Deus, através da voz do Espírito Santo, né, gente? E aqui, quando diz que não há nenhum outro caminho para buscar o Filho de Deus, outro caminho para achar o teu próprio ser, né? Não há outro caminho para voltar ao Pai, a não ser pelos nossos irmãos. É isso. E a gente retorna na oração da própria lição, em que Jesus diz: a tua paz é a nossa. E abençoamos o mundo com o que recebemos só de ti. Escolhemos outra vez e fazemos a nossa escolha por todos os nossos irmãos, sabendo que são um conosco. Trazemos a eles a tua salvação, assim como a recebemos agora. E agradecemos por eles, que nos tornam completos. Sim, sem os nossos irmãos, não voltamos à unicidade, à completude, porque a gente ainda está sonhando com fragmentos separados, né? E o professor Ken diz aqui que na lição 195, que a gente vai ver depois, que diz: o amor é o caminho que faço com gratidão. Jesus nos pede para agradecermos a todas as coisas vivas, em gratidão pela oportunidade de percebermos que somos parte do único Filho, mesmo com aparências da separação em contrário.
E aí que Jesus nos encoraja no capítulo 4, dizendo: a tua gratidão para com teu irmão é a única dádiva que quero. Eu atrarei a Deus por ti. Jesus está dizendo, né? Sabendo que conhecer o teu irmão é conhecer a Deus. Se tu és grato ao teu irmão, és grato a Deus pelo que ele criou. Pela tua gratidão, tu vens a conhecer o teu irmão e um momento de real reconhecimento faz de todos o teu irmão, porque cada um deles é do teu Pai. A chave aqui é a palavra todos, refletindo a unicidade da filiação, em unidade com seu Criador e fonte, pois para que Deus seja Deus, Cristo seja Cristo, ninguém pode ser excluído da sua perfeita unicidade. Ninguém. Seja quem for, quem pareça ser, que forma tomou, que comportamentos parece que tem aqui. Então, Jesus estava falando a última frase, né? E agradecemos por eles que nos tornam completos e neles vemos a tua glória e achamos a nossa paz. Nossos irmãos são um conosco, assim como somos um com Deus. Glória, paz e amor são um, pois o Espírito não pode ter divisões em si mesmo. Somos santos, porque a tua santidade nos libertou. E damos graças. Amém. A resposta à crueldade do ego é ver seu papel em nossas vidas como uma defesa que não funciona. Acima de tudo, queremos nos lembrar de que o amor não tem opostos. Se eu for sincero nesse desejo, Deus como amor e eu como sua criança, preciso ter disponibilidade para ver o amor ou o pedido de amor em todos, pois a santidade de Deus está em seu Filho. Só voltamos ao Pai através de Cristo. E é quando reconhecemos Cristo em nós e em nossos irmãos. E é isso, meus queridos. Finalizamos a lição 170 e a próxima aula a gente vai para a revisão 5. Então vamos revisar. Eu não sei bem aqui como vai ser, como eu já disse para vocês, eu estou fazendo a jornada através do livro de exercícios do professor Ken com vocês. Pela primeira vez, a gente está estudando juntos. Eu fiz a primeira vez o livro, todas as lições com o livro. Quem não conhece ainda o nosso livro azul, eu fiz todas as 365 lições por aqui primeiro, para começar a ter uma intimidade maior com a linguagem de um curso em milagres. Depois que eu descobri a jornada do professor Ken, eu pensei, não, agora eu vou fazer tudo de novo, os exercícios pela jornada, porque aí o professor esclarece um monte de coisas que aqui ficou muito vago para mim, né? E o que eu tô querendo dizer é que como é a primeira vez, olha só, aqui a gente tá finalizando com a revisão 5, o volume 5 da jornada. Então a gente depois vai ir pro volume 6. E eu vou olhar isso agora, e quando a gente for fazer a aula da revisão 5, eu já vou saber se o professor Ken vai comentar todas as lições de novo, como ele fez em alguma outra revisão. Se ele não comentar, a gente vai ficar de novo em silêncio por alguns dias, cada um em quietude, fazendo sozinhos, eu também. Mas eu não sei, vamos ver se o professor comenta todas as lições de novo no volume 6, tá bom? Tá bom, queridos? Muito obrigada por estarem comigo até aqui, pra gente praticar juntos e reforçarmos a nossa memória em todos nós, um reforçando no outro. Eu agradeço demais vocês que estão sempre aqui comigo,
principalmente o pessoal do canal no YouTube Despertar do Ser, que estão sempre aqui me dando apoio e fazendo eu me lembrar que essa disponibilidade que eu tô tendo aqui tem muito valor para todos nós. Gratidão, meus queridos. Grande beijo. Fiquem com Deus, com Jesus. E a gente se vê na próxima aula. Acho que é amanhã, tá bom? Tchau, tchau.